Olá, caríssimos e caríssimas, irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, quero te convidar a nos seguir e se inscrever nas nossas redes sociais, tanto aqui no canal Prof. Daniel Ramos, como no Instagram, Twitter, os seus podcasts, no seu serviço de streaming preferido. É só colocar @Prof. Daniel Ramos. Estamos aqui para comentar mais um Evangelho do dia. O texto que nos sugere a liturgia de hoje é Marcos, capítulo 12, versos 35 ao 37. Olha que poucos versículos, mas de uma profundidade tremenda. Se é que eu posso usar essa expressão, né? Pentecostal adora isso, né? É vaso de profundidade. Que saudade de vocês para a gente voltar a comentar os evangelhos do dia. Vou me esforçar mais para colocar à disposição de vocês essa coisa que nós chamamos de partilha do pão. Que pão é esse? O pão vivo que desceu do céu, a palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Receba agora a providência e as mãos do Senhor. Você que está nos assistindo, coloca aqui embaixo amém, para eu dar aquele coraçãozinho e a gente entrar numa sintonia cheias da bênção do Senhor, ok? Tá entrando um vento gostoso aqui pela janela agora, nesse calorão estranho, né, do mês de junho. Eu estou gravando esse vídeo dia 4 de junho de 2021 e estranhamente nós estamos em dias muito quentes e secos aqui em Belo Horizonte. E exatamente agora, nesse momento que eu começo a fazer a leitura do Evangelho, a menção do Evangelho, a reflexão do Evangelho, começa a entrar pela janela um vento gostoso, aquela brisa muito gostosa. Aqui atrás do meu condomínio tem uma reserva florestal, aí você já imagina que delícia que é o cheirinho que fica aqui dentro de casa. Marcos capítulo 12, versos 35 ao 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E quando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo dos seus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, nós estamos diante de um texto, sem sombra de dúvida, maravilhoso. Como eu sempre costumo dizer, isso até virou clichê aqui nas minhas falas, nos meus vídeos, nas minhas pregações que eu faço nas igrejas, toda a Escritura é santa, mas o Evangelho é o santo dos santos, ou Santíssimo. Toda vez que eu abro o Evangelho, é mais do que um apontamento para Deus. É o próprio Deus revelado, é o próprio Deus encarnado, é o Emanuel. E Emanuel tem muito mais a ver com uma expressão de presença, porque a interpretação no sentido pós-moderno pode fugir da sua real intenção. Por exemplo, quando a gente vai dizer Emanuel significa Deus conosco, né? Tem um amigo que me liga lá de Portugal, olha, eu estou com um parente doente aqui. Não, amado, pode ir firme, fica aí firme, porque nós estamos aqui juntos, estou com você, estou em oração, estou contigo. Só que ele está lá do outro lado do globo, lá, sabe, longe, quilômetros. Emanuel não tem a ver com isso, eu estou contigo distante. Eu estou presente, eu estou agora, eu estou neste momento. Isso é de uma coisa tão linda, é de uma realidade tão tremenda, tão intrínseca. Não é o Deus que te vê de lá, é o Deus que te vê aí onde você está, exatamente no lugar onde você está. Esse é o sentido da expressão Emanuel. É mais do que Deus conosco, é Deus presente. E olha que coisa linda, aqui nós estamos num contexto que Jesus vai cumprir o seu ministério de ensinar. Aliás, Jesus é um professor por excelência. São poucas as vezes em que as pessoas se referem a ele como mestre.
Ele faz, inclusive, discípulos, né? E dentro dessa perspectiva, ele ensina, e evidentemente a única coisa que Jesus ensina, partindo do pressuposto do seu contexto, é a Escritura. O tempo todo ele está afirmando e reafirmando, divulgando, proclamando, explicando, expondo, explanando as Escrituras. Evidentemente que quem fala das Escrituras pode falar de qualquer coisa, porque a partir desse óculos que nós colocamos nos nossos olhos, chamado Escrituras, nós podemos ver o mundo com tudo que nele há. Nós podemos enxergar, discernir inclusive o mundo, porque o homem que é do Espírito, de ninguém é discernido, mas discerne a todos e a tudo que nos cerca. E dentro desse contexto, Jesus pode falar de qualquer coisa a partir do prisma da Escritura. Para Jesus, é aquele hino paulino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que devia ser a nossa mentalidade reformada. E dentro desse contexto, ele vai falando, as palavras que aparecem aqui no texto, né? E falando, Jesus dizia, ensinando no templo. Falando, dizia, ensinando. O autor insiste em falar 3 vezes a mesma coisa. Falar, dizer e ensinar é a mesma coisa do ponto de vista da expressão. É verdade que quem diz nem sempre ensina, mas quem ensina tem que dizer. Se ele usasse só ir ensinando no templo, né, Jesus ocupa o lugar sagrado. Jesus está no meio do lugar sagrado falando. E aqui já abre uma perspectiva para nós. Enquanto discípulos do Senhor, que lugar que Ele tem ocupado em nossas vidas? Qual é o denominador comum da ocupação de Deus em nossas vidas? Ele está nos ensinando junto a outros ensinadores? Ele é mestre para nós, igual outros mestres? Ou ele ocupa o lugar sagrado? O texto começa a dizer, ele falava, dizia e ensinava no templo. O templo era o principal lugar daquela região. Era o palco principal daquela região. E é isso que Jesus quer de nós. O palco principal na nossa vida. O principal altar é o altar onde Ele fala, onde Ele é glorificado, onde o nome dEle é exaltado. Não adianta você colocar Jesus misturado com N vozes. A voz dele se misturando quase que impede igualdade com outras vozes. É necessário que a voz dele ocua do principal, do lugar máximo. Vê se você percebe que coisa linda é isso. E aí os escribas, ele vai dizer o que os escribas falam, né? Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? Ele dizendo, né? O próprio Davi disse que pelo Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor, e aqui é uma cita, né, do Salmo 23, 2, Salmo 110, 1, né? Uma cita que ele faz, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por escabelo de seus pés. Pois, se mesmo Davi lhe chama de Senhor, como logo é seu filho? E todas essas coisas de filho e de senhor, de mestre, de discípulo, de pai, de filho, de mestre, de aluno, de professor, de aprendiz, vai se misturando no relacionamento com Jesus Cristo. E nessa mistura desse relacionamento com Jesus Cristo, ele traz para nós o que é mais importante. Não é a relação de pai e filho, não é a relação de mestre e discípulo, mas é a relação da partilha. Porque Jesus não ensina outra coisa, apesar de nós abrir essa mensagem dizendo assim, ele ensina a Escritura, mas a Escritura é Ele mesmo. É Ele mesmo, Ele é a Escritura encarnada, Ele é o coração de carne, colocado no lugar do coração de pedra. Pedra fala das tábuas da lei, né? O coração de pedra, antiga aliança, coração de carne, a nova aliança.
pedra, a lei estática, carne está falando do Deus encarnado, do Deus gente, do Deus pessoa. E dentro desse contexto, ele partilha ele mesmo, o que há nele. E nesse texto tem um convite para nós muito extremo. O primeiro, que lugar que ele ocupa em nossas vidas? Porque ele fala no templo. Jesus falou em vários lugares, mas o texto marcano quer destacar que ele fala, ensina e diz. Tem 3 palavras que falam praticamente a mesma coisa, ou seja, dando equilíbrio no templo. Jesus é aquele que dá o equilíbrio no templo. Eu não sei se vocês já aprenderam numerologia bíblica. Eu não estou falando de numerologia cabalística, essas coisas não. Mas o judeu ele tem uma forma de escrever onde os números têm um sentido de adjetivo e não necessariamente matemático. Se ele coloca 3 vezes uma mesma coisa dita de forma diferente, ali você aprenda a contar, que você vai entender o real significado daquele. É muito interessante a perspectiva. E dentro desse contexto, ele dá equilíbrio a tudo que ecoa dentro do templo. Ele dá equilíbrio, ele põe ali o ponto fundamental, a base, a redoma de tudo que pode nortear o templo. E o que norteia o templo? Independente se é senhor, se é discípulo, se é mestre, se é pai, se é professor, se é aluno, se é aprendiz, não interessa. Interessa que Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Se Deus está no seu santo templo, ou seja, se Deus está no seu lugar devido em nossas vidas, por que outras vozes ecoam em nós? Se Deus está no lugar que é dele, em nosso viver, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na nossa família, por que tem outras vozes ecoando e quase que abafam a voz do Senhor? Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E a multidão, qual a resposta? Ouvia com boa vontade. O texto que eu li é a João Ferreira de Almeida, eu sempre esqueço, é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mas eu estava analisando aqui, a Bíblia de Jerusalém termina dizendo, e uma grande multidão o escutava com prazer. A João Ferreira de Almeida vai dizer, a multidão ouvia de boa vontade. A boa nova é ouvida com boa vontade. A Bíblia de Jerusalém diz, a multidão escutava a boa nova com prazer. É gostoso ouvir a voz do Senhor. Me dá alegria, me satisfaz ouvir a voz do Senhor. É maravilhoso estar diante daquele que fala. E Pedro vai dizer, mas para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quem sabe, diante desse vídeo, você está como Adão, envergonhado pelo pecado, porque o pecado nos envergonha, o pecado nos constrange, o pecado expõe aquilo que a gente não quer mostrar para todo mundo. Enquanto a glória do Senhor traz honra, o pecado traz vergonha, constrangimento. E a tendência do homem no pecado é se esconder. Mesmo diante de toda aquela miséria que Adão, agora depravado, se encontra, o Senhor, ao chamá-lo, Adão consegue ouvir a voz do Senhor. A serpente destruiu a casa, destruiu o relacionamento, destruiu a aliança, destruiu a inocência e outras cositas más que nós não temos nem tempo de dizer nesse vídeo, senão vai ficar extenso demais. Mas a serpente nunca vai ter poder para impedir o homem de ouvir a voz do Senhor. Mas por que eu não estou ouvindo a voz do Senhor, irmão Daniel? Muitas das vezes,
como o profeta vai dizer, que o povo de Deus tem comichão nos ouvidos, coceiras. Né? Alguém está falando com você e você está, ó, coçando os ouvidos. Tire os comichões. Para de coçar os ouvidos. Ah, mas o que o Senhor... Não interessa. Se o Senhor está dizendo coisas que confrontam o meu querer, é mais um atestado que é de Deus. Porque a linguagem divina é contestar nosso mundanismo. A linguagem divina é essa. Deus não vem para aprovar ou carimbar tudo que nós queremos, tudo que nós pedimos, tudo que nós sonhamos. A própria palavra diz, vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos. Por acaso um filho pedindo pão, vocês vão dar uma pedra, uma serpente? Imagine eu, que sou Deus Todo-Poderoso. Num tratamento de pai e de filho. É bênção do Senhor ele dizer não. Por N questões, podemos não estar preparados, aquela porta pode não ser para nós, podemos não ter maturidade para receber aquela bênção ainda, não está no devido tempo, vai mais nos prejudicar do que nos abençoar aquilo ali que a gente está achando que é bênção. N coisas. Mas o Senhor nos convida agora a duas coisas. Independente da sua situação, você pode estar como Adão, em desgraça do pecado. Depravação absoluta. A voz do Senhor chega até você nesse momento. Coloque-a no templo. Vós sois o templo do Espírito. Deixa a voz habitar em você. Deixa a voz habitar no seu coração. Deixa a voz ecoar aí dentro da sua alma. Lavar todo o peso, todo o excesso, toda a mentira. Tirar toda a escuridão. Para que você se alegre nele. Receba isso como essa multidão, com prazer, com boa vontade. Ó bendita a voz do Senhor. Ó bendita a voz do Senhor. Sem palavras. Sem palavras diante de uma meditação dessa. Por um motivo. Porque sem palavra não dá para viver. O nosso Deus é o Deus Palavra. E Ele fala. Está falando com você agora. Receba a palavra. Não, mas eu estou ligando para fulano e fulano não quer profetizar para mim. Receba a palavra do Senhor na sua vida. Ainda que você está tentando fugir da resposta que já está em você, não tem como dizer que Deus está em silêncio. Porque Ele é a palavra. Não, irmão Daniel, porque se Deus está operando, se Deus está trabalhando, é porque está em silêncio, e se está em silêncio é porque está trabalhando. Em Gênesis capítulo 1, Deus trabalha falando. Haja luz. Se Ele está trabalhando, aí que Ele está falando, porque Ele trabalha através da palavra. Ele trabalha no poder da palavra. Eita glória! Tá forte aqui, recebe quem quer. Coma pouco, coma muito, mas que tu vai comer hoje, vai. Recebe. Coloca ele no templo. O templo sou eu, o templo é você. Coloca ele para falar no templo, dá lugar. Fala igual os irmãos pentecostais, dá lugar. Entra na brecha, dá lugar. E deixa ele bradar na tua vida. Para quem iremos nós? Se só ele tem palavra de vida eterna. Deus abençoe sua vida, irmãos. Já basta, já estamos satisfeitos, a refeição está completa. Obrigado.